E aí, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Vou estar falando sobre Price Action e análise gráfica no mercado financeiro. Price Action, que significa ação do preço, e a análise gráfica é o estudo gráfico com indicadores. Então, hoje eu vou estar falando sobre, na parte de Price Action, vou estar falando sobre o que são tendências, suportes e resistências, o que são linhas de tendências, o que são canais. Vou estar falando também sobre pivôs, padrões de candles e figuras gráficas. E na parte da análise técnica eu vou falar sobre o que são médias móveis, Fibonacci, o que é como utilizar e como utilizar o RSI. Então, começando aqui, o que são tendências. Tendências no mercado financeiro são movimentos do preço que se sustentam por um certo período, que pode ser de curto, médio ou longo prazo. Esses movimentos ou tendências podem ser de alta, baixa ou lateral. Então temos aí três tipos de tendência, começando pela tendência de alta, que é a formação de topos e fundos ascendentes. O movimento do mercado, ele deixa um topo, ele deixa um fundo, o próximo topo vai ficar acima do topo anterior e o próximo fundo também acima do fundo anterior. Então topos e fundos ascendentes formam uma tendência de alta. Aqui um exemplo no mercado financeiro, um gráfico real de uma tendência de alta com formações de topos e fundos ascendentes. Já na tendência de baixa é uma formação de topos e fundos descendentes, aí é o mesmo princípio, só que o inverso, o mercado ele faz um topo, faz um fundo, o próximo topo fica abaixo do topo anterior e o fundo também, o próximo fundo fica abaixo do fundo anterior, formando aí topos e fundos descendentes, numa tendência de baixa. Aqui um exemplo do gráfico real, uma formação aí de uma tendência de baixa. E em terceiro fica a tendência lateral, ou quando o mercado está sem tendências. Muita gente fala aí que o mercado sem tendência ou tendência lateral. É a formação de topos e fundos desordenados. É quando o mercado ele faz um topo, aí ele faz um topo acima do anterior, depois ele faz um abaixo do anterior. Ele não tem ali um padrão altista e nem baixista, ele fica lateralizado. E aqui um exemplo, a gente vê que as velas ficam bem bagunçadas, aí o mercado fica bem bagunçado numa tendência lateral. E o que são suportes e resistências? Suportes e resistências são regiões de preço onde o mercado pode reagir de forma contrária ao movimento atual. Os mais conhecidos e utilizados são os horizontais, que são formados por níveis de preço na mesma região. Então o preço ele faz... Vou colocar aqui um exemplo, ele faz um movimento de baixa, ele deixa um fundo, sobe e quando ele cai novamente, ele chega na mesma região, ele respeita a mesma região, então ele forma um suporte horizontal, no mesmo nível de preço. Então, toda vez que ele chega nessa região, tem interesse por parte dos compradores que compram e jogam o preço para cima. Aqui um exemplo de um suporte, uma região de interesse por parte dos compradores. Toda vez que o preço chega numa determinada região, os compradores têm interesse em estar comprando naquela região e jogam o preço para cima. A resistência segue aí o mesmo princípio, só que agora são regiões de topo. O mercado está subindo, faz um movimento de alta, chega num determinado nível que é um preço por interesse por parte dos vendedores que jogam o preço para baixo. Quando o preço testa novamente essa região, a mesma região do topo anterior, novamente ali os vendedores empurram o preço para baixo, é uma região de interesse por parte dos vendedores, formando uma região de resistência. Aqui um exemplo, mostrando aí o mercado, toda vez que ele chegou naquela região da linha azul, da linha de resistência, houve interesse por parte dos vendedores que venderam e jogaram o preço para baixo. Um suporte, quando ele é rompido, ele vira uma resistência. Então, quando os compradores perdem o interesse na região de um suporte, o mercado rompe, os vendedores conseguem romper aquele suporte, o mercado perde aquele suporte e automaticamente aquele suporte vira uma provável região de resistência. Aqui um exemplo, por um tempo o mercado testou e respeitou essa região, quando ele fez o rompimento, a parte dessa região passou a ser uma região de resistência. Então aqui um exemplo. Então, por 3 vezes o mercado chegou nessa região, teve interesse por parte dos compradores que jogaram o preço para cima, até que na 4ª vez o mercado conseguiu romper, os vendedores conseguiram vencer esse suporte, conseguiram romper e a partir daí passou a ser uma região de resistência. O preço testou, respeitou e começou a cair, respeitando aí como resistência. E também aí a resistência, quando ela é rompida, ela vira uma potencial zona de suporte. Mesmo princípio, o mercado por um tempo fez essa região de resistência, até que os compradores conseguiram romper, conseguiram vencer essa região
e passou a ser uma região de suporte. O mercado bateu aqui, subiu, bateu, subiu, então virou aí uma tendência de alta. Aqui um exemplo, então também aí por algumas vezes o mercado testou e respeitou essa região como resistência, interesse por parte dos vendedores, até que os compradores conseguiram com força romper a região e passou a ser uma região de interesse por parte dos compradores.